Boa tarde. Vamos dar início, então, à reunião de Comissão Saúde, Assistência e Promoção Social. Registrar a presença da vereadora Mônica, relatora dessa comissão, o vereador Jorge Andrade, membro dessa comissão, e a técnica legislativa, a senhora Cacilda. O motivo aqui hoje dessa reunião, então, é a votação do parecer final do projeto de lei número 4126 de 2016, e o assunto institui o Centro de Atenção Psicossocial CAPS 2 no município de Itajubá, dispõe sobre a contratação temporária de pessoal nos termos do artigo 2º, inciso 6, da Lei Municipal número 2854, de 25 de julho de 2011 e da outras providências. Então, a Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4126. Posso começar a leitura? Pode? Então, relatório. A presente análise tem por objetivo substitutivo ao projeto de lei número 4126 de 2016, de autoria do prefeito, que institui o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2, no município de Itajubá, dispõe sobre a contratação temporária de pessoal nos termos do artigo 2º, inciso 6, da Lei Municipal número 2854, de 25 de julho de 2011 e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer do relator. O primeiro CAPS do Brasil foi o Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS Itapeva, inaugurado em março de 1986 em São Paulo. Este serviço continua em plena atividade e hoje temos em todo o Brasil. Ressaltamos que o CAPS 2 é um serviço de saúde acessível e comunitário do SUS. Acolhem pessoas com problemas psíquicos decorrentes de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, pessoas que padecem com transtornos mentais, psicose, neuroses graves e persistentes e demais quadros que expliquem uma atenção diária. O CAPS ampara usuários e famílias na busca de bem-estar e responsabilidade para com seu tratamento, pois sua função fundamental é a de proporcionar acolhimento a pessoas com grave sofrimento psíquico, diminuindo e evitando internações psiquiátricas. Compreendemos o quanto é complicado projetar a reforma psiquiátrica, pois grandes são os desafios, sendo o principal deles a concretização desses serviços de atenção diária. Portanto, é importante ressaltar que o grande desafio que temos é de constituir aos poucos a afirmação de que vale a pena investir no CAPS, que vem surgindo como elemento estratégico de uma política instituída a enfraquecer o espaço auxiliar no atendimento a estes pacientes. Diante do exposto, percebemos que o CAPS presta atendimento em regime de atenção diária, gerenciam projetos terapêuticos oferecendo cuidados clínicos eficientes e personalizados, geram a inclusão social dos usuários por meio de ações que abranjam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, preparando estratégias conjuntas. Torna-se relevante destacar que o CAPS 2 busca trabalhar com o paciente, ressaltando seu interesse e aptidões, reconstruindo com ele um projeto de vida. Portanto, cumpre-nos ressaltar a necessidade da composição da equipe técnica para atender este público. Todos temos o direito de conquistar nossos desejos e de realizarmos-nos como pessoas. Voto do relator. Ficam demonstrados assim a efetiva necessidade, conveniência, relevância e oportunidade da matéria tratada e constata-se que a medida corresponde às exigências de mérito
estando em condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre a essa comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do substitutivo ao projeto de lei número 4126 de 2016. É a nossa análise, Câmara Municipal de Itajubá, 31 de maio de 2017, assina a senhora Mônica Cristina Vieira Chaves, relatora dessa comissão. Tenho aqui também o parecer do jurídico. Quer que leia também? Importante. Pode ler? Então, parecer ao projeto de lei número 4126 de 2016. Versa o presente parecer sobre o substitutivo ao projeto de lei número 4126 de 2016, de autoria do prefeito municipal, tendo por objeto a criação do Centro de Atenção Psicossocial CAPS 2 no município de Itajubá, com a criação de cargos e a contratação temporária de pessoal para compor a equipe técnica do CAPS 2. O projeto prevê a contratação temporária de um médico psiquiátrico, um enfermeiro com formação em saúde mental, 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, 2 técnicos de enfermagem, 2 agentes administrativos e um instrutor de artes, conforme o anexo 1 e 2 do projeto. A justificativa ao substitutivo do projeto esclarece que o projeto inicial previa a criação de um cargo de instrutor de artes, mas que o parecer da Câmara Municipal apontou que não existia tal cargo na LDO, inviabilizando a aprovação da lei nesse sentido naquela ocasião. Diante dessa limitação, o Poder Executivo criou o referido cargo na forma da lei, sanando o problema, bem como o Poder Executivo verificou que atualmente a necessidade de alguns cargos previstos no projeto inicial não se justifica mais, razão pela qual fez a adequação para prever os cargos descritos no artigo 4 e 5º do substitutivo ao projeto de lei. Com isso, alega também que haverá uma economia de recursos que poderão ser utilizados para outras finalidades, como a realização de oficinas terapêuticas, encontro e passeios externos com os pacientes, atividades artísticas de expressão corporal, atividades musicais, dentre outras, e que a formação da equipe mínima prevista na portaria 336 de 2002 do Ministério da Saúde está sendo observada. Passemos à análise. Essa assessoria jurídica já se manifestou sobre o projeto inicial e emitiu parecer, cabendo agora tratar do substitutivo ao projeto. Verificando o texto proposto, vemos que os artigos do substitutivo têm o mesmo teor dos artigos do projeto inicial, exceto quanto ao artigo 4º e 5º, que modificaram a composição da equipe de profissionais e exceto quanto aos anexos do projeto que tratam do valor de remuneração dos cargos. Com a alteração feita através do substitutivo, a equipe será composta por um médico psiquiátrico, um enfermeiro com a formação em saúde mental, 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, 3 técnicos de enfermagem, 2 agentes administrativos e um instrutor de arte, conforme os artigos 4º e 5º do substitutivo e seus anexos 1 e 2. O item 4.2.2, portaria 336/2002 do Ministério da Saúde, contém a composição da equipe técnica mínima do programa CAPS 2. Analisando o substitutivo, vemos que essa composição mínima está prevista no substitutivo nos artigos 4º e 5º. Assim, não há nenhum vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das alterações constantes do substitutivo, tendo o município autonomia para montar sua equipe, que observará a equipe mínima exigida pela portaria do Ministério da Saúde. No parecer jurídico emitido anteriormente ao substitutivo, tratamos sobre a contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Naquela manifestação, fundamentamos que a Lei Municipal 2854 de 2011 incluiu, dentre as possibilidades de contratação temporária de excepcional interesse público, a contratação de pessoas para implementação de programas do governo federal. Destacamos no aludido parecer julgamentos do Tribunal de Contas de Minas Gerais
considerando que este tipo de contratação se amolda ao artigo 37, inciso 9, da CF 88, desde que haja lei específica disciplinando a matéria e estabelecendo o prazo vinculado à duração do programa, o que ocorre na proposta ora debatida. Dessa forma, ratificamos os termos do primeiro parecer, especialmente sobre a contratação temporária e salvo quanto à criação do cargo de instrutor de artes, que já foi resolvida. Verificamos que na LDO há previsão de vários cargos de médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros descritos no presente projeto de lei para atender às necessidades do município. Vemos também que a LDO foi alterada para prever o cargo de instrutor de artes e que a estimativa de impacto orçamentário financeiro e a declaração de adequação orçamentária e financeira estão juntadas no processo. Não havendo como essa assessoria verificar quais cargos da LDO já estão preenchidos e quais não estão, entendemos que cabe ao Poder Executivo realizar a contratação de cargos nos limites previstos na peça orçamentária. Ante todo o exposto, o substitutivo com seus anexos não contém nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, devendo o mérito da proposição ser analisado pelo plenário, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observando as normas regimentais. É o parecer do assessor jurídico Guiarone Vilas Boas. Então, em votação do parecer do relator dessa comissão, alguma orientação? Presidente, boa tarde. Esse projeto, ele tinha entrado no ano passado, aí veio para substituir. Parecer técnico, análise técnica, mas a legalidade dele não permite, porque ele tem que ser através de concurso público. Você não contrata um pessoal, você como médico tem uma experiência melhor, os profissionais têm que ser qualificados, como está pedindo aqui a qualificação deles, e o CAP tem que ser contratado, porque só entra uma pessoa temporária, depois do governo ele sai temporariamente, volta e não está ajudando o CAP a desenvolver. Então, e o artigo 9º, quando ele assinou mesmo da Constituição, do artigo 37, é em caso especial, especialidade. Eu não estou vendo esse caso aqui. Porque se você faz uma contratação, é preocupante isso. Você faz uma contratação, não é em calamidade pública, uma tragédia maior, aí você tem um caso especial. E nesse projeto aqui não tem. Então, eu acho que a minha proposta é que ele seja através de concurso público. O texto, a função que é feita, tudo aprovado, concordo. Mas tem que ser concurso público para dar legalidade, de acordo com o artigo 37. Um projeto é contratação anual, né? Temporária. Temporária anual. Hein? Temporária Não, mas não pode ser temporário, tem que ser concurso público. Se você está aumentando mais um CAP, nós temos um, estamos aumentando mais um. Passa para ser 2 CAPs. Então, tem que ser profissionais qualificados. Ok. Então, tem que ser concursado. Ok. Depois dessa parte de contratação, creio que o jurídico. Só não, o CAP, ele fala, mas a contratação é no caso especial. E esse não é um caso especial. Você pode fazer o contrato, porque ele está desde o ano passado, a excepcionalidade dele, ele tinha que ter desde o ano passado. Se era tão excepcionalidade assim, isso tinha que ter, o ano passado tinha que ser feito. E não foi. Então, não é especialidade, está faltando especial para isso. Então, tem que ser montado, estou de pleno acordo, mas dentro do concurso público. Fora isso, nós estamos aprovando ilegal isso. Boa tarde, senhor Guiarone Vilas Boas, assessor jurídico aqui dessa Casa Legislativa. Só nos dá informação sobre o regime de contratação ou efetivação dos profissionais. Você permite? A dúvida maior, Guiarone, é excepcionalidade. Boa tarde a todos. Esse tema, né, questionado pelo vereador Jorge, realmente é um tema
que já gerou bastante debate, inclusive na Justiça, em muitas ações do Ministério Público, questionando várias administrações, né, municipais, inclusive, se caracteriza ou não o serviço excepcional. Existem duas correntes, uma que não teria excepcionalidade por ser uma atividade fim do município, prestar saúde, e com base nisso não poderia contratar, porque teria que ser através de concurso para quadro permanente de servidores do município. Isso se aplicaria ao Estado e também à União Federal, né, na mesma área. Porém, existe um outro entendimento, que inclusive o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais adota esse segundo entendimento, que para esse tipo de programa, que são programas que o governo federal repassa recursos para o município, com essa finalidade específica, nesse caso, caracterizaria uma atividade extraordinária, né, excepcional, e não seria, apesar da saúde ser uma atividade finda do município, do Estado, de todos os entes federados, mas esse tipo de programa estaria nessa excepcionalidade, porque o município só vai ter o recurso para implantar e manter esse serviço se a União, se o governo federal mandar o dinheiro. Se não mandar, no orçamento normal do município não tem recurso para esse tipo de serviço. Então, assim, a ponderação do vereador Jorge realmente é bem pertinente, porque existe essas duas frentes mesmo, muito, muito importante. E eu até no parecer, eu enfrentei isso, o segundo parecer, que é só o substitutivo, eu só mencionei que já tinha enfrentado isso no anterior, está no final aqui do processo. E no primeiro parecer eu enfrentei esse tema e chamei a atenção que no nosso entendimento, seguindo o Tribunal de Contas, eu até entendo que seria um contrato excepcional, especialmente porque Itajubá tem uma lei municipal dizendo que para esse tipo de contrato, vamos dizer assim, caracteriza-se uma das hipóteses de contratação excepcional, de serviço excepcional. Então, tem uma lei municipal dizendo que em princípio, se a lei está aí posta, vigente, nós temos que obedecer à lei. Eu não teria nem competência para dizer que essa lei, né, ainda que pudesse ter uma discussão sobre ela teria que ser afastada por uma decisão judicial. Então, tendo também uma lei municipal dizendo que esse tipo de trabalho caracteriza a atividade excepcional, o nosso parecer seguiu essa linha e concorda que nesse caso poderia, né? Obrigado. Então, o que a gente acha na jurisprudência, para complementar também na lei, porque a gente, lógico, tem que olhar por prevenção o que pode dar problema, né, para o município, na aprovação de uma lei dessa, para a própria Câmara. E na jurisprudência a gente consulta, tem dado problema nesse tipo de caso, município que faz a contratação da equipe sem o concurso público, sem esse processo de seleção simplificado, né? Que faz essa seleção com contrato temporário por 2 anos. Quando faz assim, eu não achei jurisprudência né, condenando o município que estaria errado. Agora, todos os casos que eu vi que o município realmente sofreu algum problema em razão disso, é porque contratou tudo aleatoriamente, sem fazer o procedimento, né, de seleção simplificado. Então, o nosso parecer está no final do projeto, na primeira análise, quando veio o projeto inicial, ele enfrenta esse tema e a gente, né, o jurídico aqui da casa, nós opinamos pelo que não é inconstitucional por esses motivos. Só uma dúvida. A finalidade aqui da Comissão de Saúde é votar o parecer da relatora como mérito para a sociedade. E a gente observa que o mérito existe, a finalidade para o benefício da sociedade. Agora, essa parte de Constituição, legislação, não caberia a outra comissão? A comissão já reuniu ontem, tá? Ok. Já deu ok. Perfeito. Então, tem uma ressalva que vai ser colocada na redação final, mas para as outras duas está ok. Realmente, a competência dessa comissão de saúde é analisar se é importante ou não o mérito da questão, o interesse público, né, para o município de ter esse serviço disponível. E a constitucionalidade
compete à outra comissão. É lógico que qualquer um de Vossas Excelências, né, podem fazer uma ressalva no seu voto, se entender que ainda assim, apesar de no mérito entender que é de interesse público, que é bom para a população, mas que vota contra, por exemplo, porque teme de existir uma inconstitucionalidade, os 3, né, vereadores, cada um pode emitir no seu voto essa ressalva sem receio nenhum. E aí a questão vai à votação, né, pode ser vencido ou vencedor esse voto, né, esse tipo de voto. Passou pela Comissão de Constituição e Comissão de Finanças. Passou ontem. Teve apenas uma ressalva de troca de uma palavra, que vai ser corrigido na redação final. O resto está ok. Só falta assinar. Aroni? Então, presidente, nós ponderamos no parecer e tendo, né, olhando um aspecto bem prático desse tipo de caso, do CAPES, é que o programa só existe, só é implantado e utilizado se o repasse vem da União. Se não vem, o município não tem orçamento para bancar essas despesas. Então, por isso, até a lei municipal e o próprio contrato de trabalho aqui, que poderia ser firmado quando, né, for selecionado o pessoal, ele tem uma ressalva, né, uma cláusula, que em caso de não haver o recurso repassado pela União, o programa se encerra e o contrato de trabalho desses profissionais se encerrariam, né? Então, a gente olha também esse lado bem prático, essa realidade prática que os municípios... Isso aí é fruto de uma má, né, distribuição do Pacto Federativo, que todos os recursos são concentrados na União e acaba que no município enfrenta essas dificuldades. Alguma observação? O que eu estou dizendo é o seguinte, o projeto em si ele é bom, estou dizendo da legalidade, porque não existe uma coisa especial que você tem que contratar agora. E apesar que está precisando, viu? Segundo a informação que eu levantei, cabe mais um CAPES 2 em Itajubá, sim. Então, se você faz uma contratação especial, você não está pensando no futuro do tratamento de saúde mental, que geralmente aumenta mês a mês, o dia. Você, como médico, você pode até contribuir. A preocupação que eu tenho é o seguinte, gente, é concurso público. Tem que ser feito através de concurso público. Se fosse excepcional, isso já tinha que ser feito lá atrás. Então, eu tenho essa preocupação, porque se nós fizermos dentro da lei o concurso público, nós vamos ter profissional para você ter 2 CAP, futuramente, se for o caso 3, mas tem que ser concursado. Porque a gente abrindo, isso aí é questão de uma política. É mais político, você vai abrir um espaço desse, você vai pôr lá gente, quem que você quer. Agora, o teor disso aqui, a gravidade que é, a importância que é o CAPES, se nós não for contratado, concursado, vai trazer problema. Como, em parte, que a Aroni colocou. Entendeu? Não estou questionando até o parecer, viu, Aroni? O parecer técnico, como aqui técnico, aqui não estou, não. O problema é, gente, nós temos que pensar o seguinte, é para contribuir com o que eu estou falando, é para nós pensar contratação. Tem que ser concurso público, não contratar. Contratar você não está dando uma injeção no CAPES, porque ele está ampliando, você contrata temporário, então o concursado ele vai estar lá efetivamente para poder atender melhor. A minha proposta até é que seja concurso público. Senhor Guerreiro, quanto à observação do vereador Jorge, ele pode trazer isso para a reunião ordinária, no dia da votação? Ele concorda agora, o mérito, porque o mérito está correto, e na hora da votação ele explana o voto dele. Ei? Na votação, se passar aqui, eu vou explicar meu voto na plenária, como eu fiz outra vez, né? Então, é o que eu estou dizendo, a minha preocupação para nós fazer a nível de Itajubá é através de concurso público. Aí, na segunda-feira, o senhor faz essa observação e vai proceder... Não, a sua observação. Porque aí nós vamos votar agora, então, o mérito, né, desse parecer da relatora Mônica. A coisa, senhor presidente, o mérito, do júri, tudo, mas o que tem que ser contratação, tem que ser concurso público. Meu voto é para concurso público. Porque, como já tem a Constituição colocou, nós levando a nossa posição, vai contribuir
até para a própria discussão. Isso eu estou entendendo o que o senhor está falando. Eu só quero, para a gente concluir, que essa observação em relação à contratação ou efetivação, ela pode ser discutida numa reunião de plenário. Não, hoje... Né, Hoje nós temos que aprovar aqui se veja bem, que a Arona pode até ajudar. Ou nós aprovamos aqui que ou a contratação ou concurso público. Não. Isso aí não. Não. Hoje, a comissão, o que acontece? O regimento interno, ele estabelece a competência de cada comissão. A que julga constitucionalidade, legalidade, é uma comissão própria. As demais constituições entram no mérito de cada assunto, né, de cada questão que foi colocada no projeto. Então, o mérito numa causa dessa aqui é se é bom, se é de interesse público, existe o programa, porque é na área da saúde, né, na área de psicológica, psiquiatria, tal. Agora, o senhor pode, assim, aprovar ou não aqui na comissão, o senhor pode falar assim, pode até justificar seu voto, falar assim, eu até aprovo o interesse público, sou favorável ao projeto em relação no que pertine ao interesse público, né, porque essa área de saúde é importante, mas com a ressalva de que entendo que não poderia ser da forma que está sendo feito, porque teria que ser via concurso público. E aí o seu voto é um voto com a sua ressalva, assim. Inclusive, eu estou observando o parecer aqui, novamente, no parecer que eu emiti na primeira, quando o projeto chegou, que ele está mais completo, eu fiz essa ressalva para os vereadores. Os vereadores, até bom, senhores, também tá ciente disso, a tomada de posição nesse caso aqui vai da interpretação dos vereadores. Se os vereadores seguirem a linha que o vereador Jorge está falando, não, tinha que ser por concurso, aí eles deveriam votar em plenário e falar assim, olha, sou contra porque isso aí é inconstitucional do jeito que está sendo feito. A atividade ela é permanente, ela não é excepcional, então não pode. Se o vereador falar, não, eu entendo que esse tipo, por ser um programa da União, o recurso não é fixo aqui do município, o próprio TCE já entendeu assim, eu vou a favor de que possa implantar. O vereador toma essa posição. Até eu estava olhando aqui o parecer, eu deixei ele em aberto isso, porque é uma questão de interpretação, né? Qual que é o risco disso? O vereador ele não é responsável pelos votos dele, porque ele tem aquela imunidade, vocês já ouviram falar disso aqui no plenário, é só quando é algum ato, quando ele vota algo que tem efeito de ato administrativo concreto, que nem aquele caso daquele repasse, aí é um caso à parte. Do normal, outros tipos de projetos não tem essa figura. Então, não quer dizer que o vereador responda, porque ele está agindo conforme a consciência dele. Ele tem um fundamento jurídico para entender, né, a favor ou contra desse tipo de caso. Mas essa ressalva eu faço questão de fazer para que estejam todos bem orientados na hora de votar. Dessa brecha que eu estou questionando, certo? Que ele deixou, né, que é legal também, não estou questionando, mas aqui a gente tem que votar, no meu entender, se vai ser, parecer uma coisa, mas tinha que ser votado. Concurso ou vai ser contratado? Não, o que eu estou entendendo é isso. Sim. Ou nós fazemos a votação, coisa, mas que eu tenho o direito de me apresentar justificativa por escrito, como determina o regimento. Certo? Reunião ordinária, que vai ser dessa próxima segunda. Toda essa sua exposição você coloca na reunião. Ok? Isso é o legal. Sobre a questão de contratação ou concurso. Isso já é para ser apresentado na reunião. Segunda-feira agora. Bom, senhor vereador Jorge, o objetivo nosso aqui é voltar ao parecer da relatora Mônica. Espera aí, eu sei, presidente. Eu estou dizendo que eu tenho que ter um tempo hábil, já é segunda-feira que eu tenho que apresentar. Espera aí. Então, porque se essa discussão fosse na terça, eu teria uns dias para fazer isso. É isso que eu estou só solicitando. É que o projeto ele vem em caráter de urgência, né? Em caráter de urgência lá do Executivo. Então, tem um termo de 30 dias e vai ter que ser colocado na reunião ordinária de segunda. Ele vai ser votado segunda-feira, a primeira sessão dele.
E qualquer posicionamento do senhor, o senhor pode fazer verbalmente na sessão, na hora dos debates, né, onde quer abrir os debates. Não precisa ser nada formal do senhor por escrito, não. Pode ser os debates normais. Tá, eu vou apresentar por escrito, para dar maior legitimidade. Ok? Então, o objetivo aqui da reunião, que é o voto do parecer, né, do projeto de lei 4126 de 2016, da relatora dessa comissão, a vereadora Mônica. O meu voto é sim, favorável ao parecer. Senhor Jorge Andrade? Eu tenho que votar contra o parecer, então, para mim poder, correto ou não? Porque eu estou defendendo aqui sim, que seja sim. concurso. Eu tenho que votar contra o eu parecer. acho que o senhor, acho que Ou fica não? mais coerente se o senhor tem uma divergência que já entra na área de constitucionalidade do projeto. Isso. O senhor pode votar contrário, no sentido que entende que há uma inconstitucionalidade, e com isso o senhor nem chega no mérito. Ou faz a ressalva que até é contrário pela inconstitucionalidade, mas seria favorável no interesse público do serviço. Não, é só para a gente contribuir. Sim, para fica bem feito. Exato, como para isso contribuir. aqui- Eu entendo, me desculpa, eu entendo o seguinte, eu posso me abster na coisa, mas o meu voto é não. Certo? Meu voto desse projeto aqui é não. Tinha que voltar para ele colocar a questão do concurso público. Esse é o meu voto, é não. Então eu sou contra isso que está apresentando aqui. Porque mesmo se eu aprovar o mérito que está dentro, aí não tem coerência na minha coisa. Então eu tenho que votar contra esse projeto. Sim, para ficar coerente, acho que fica a postura mais adequada. Então, para nos organizarmos, quanto ao voto do parecer, tá, da vereadora Mônica, relatora dessa comissão, quanto ao voto desse parecer, o voto meu é favorável, sim. O voto do senhor, Jorge Andrade? Quanto a esse projeto, é não. Não. Quanto ao parecer da vereadora Mônica, senhor Jorge Andrade, o objetivo da reunião, então, ou sim ou não. O senhor é sim, a favorável ou não ao parecer da vereadora Mônica? Isso. E só ligar o microfone. O senhor afirma o microfone para mim, por favor. Só ligar o microfone, afirma. Quanto a esse projeto, o parecer que foi feito, da legalidade, eu enxergo que esse aqui não está legal, eu estou votando contra. Certo? Para poder apresentar justificativo, se caso ainda ter o voto dela para decidir o que fazer. Se ela votar o que eu estou pensando, aí morre o assunto, em termos, né? Ou não, Queirão? Assim, nessa consulta, né, que o senhor está fazendo ao jurídico, eu estou destacando do não do senhor, eu acho que fica mais coerente com a sua postura, porque ainda que no mérito o senhor é a favor, no sentido que é bom para a saúde, o senhor esbarra em duas questões antes. Uma que o senhor acha inconstitucional e que o senhor acha que é bom se for concursado. Então, é mais coerente o não mesmo do senhor, e eu acho que fica fechado assim, com mais precisão assim, do seu entendimento. Ou a questão aqui da importância dele, eu aprovo, da importância, mas a legalidade não. Então, que cada ano se aprova, no caso até da proposta da relatória, é um sentido, mas ela não está legal de acordo com a Constituição, só isso. Então, eu tenho que votar não. É isso. A vereadora Mônica? Boa tarde. Eu só gostaria de esclarecer que o meu parecer foi pautado no mérito, no interesse público. O meu parecer foi pautado nesse mérito, que seria a minha justificativa nesse parecer. Eu acho muito importante essa posição do senhor. E aí vai para o plenário agora e nós vamos discutir essa questão, que eu até concordo que a gente deve discutir, esclarecer, mas o meu parecer foi no mérito, que eu acho que o interesse público está sendo atendido nesse projeto. Ok? Então, o meu parecer favorável foi no mérito. Obrigada. Então, com 2 votos a favor do parecer desse projeto 4126/2016, contra 1 voto contrário, então o parecer ele é aprovado. Ok? Tá? Justificativa em plenário por escrito.
do meu voto e questão disso aqui. Deixar bem claro, tá bom? Certo, senhor presidente? Então, tudo certinho, damos por encerrado então essa reunião. Agradeço a presença do senhor Guiarone, a senhora técnica legislativa, a senhora Cacilda, a vereadora Mônica e o vereador Jorge Andrade. Então, encerramos aqui essa reunião com o objetivo aí da votação do parecer aí do projeto da lei número 4126/2016. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.